A partir de hoje iniciaremos uma nova série de devocionais, Davi antes do trono, uma história sobre chamado, queda e graça. Uma história que vai impactar você. Davi antes do trono é a história de um homem que foi escolhido por Deus muito antes de ser reconhecido pelos homens. Davi foi ungido como rei, mas continuou cuidando de ovelhas. Foi escolhido, mas precisou esperar. Ele foi chamado, mas enfrentou gigantes. Foi perseguido e precisou aprender a confiar em Deus quando a promessa parecia cada vez mais distante. Durante 7 episódios, vamos acompanhar essa caminhada. Mas não vamos contar a história de Davi como se ele fosse um herói perfeito, porque Davi não foi. Ele foi corajoso, foi fiel, foi um homem segundo o coração de Deus, mas também pecou, também falhou. Tomou decisões terríveis e precisou se arrepender. Por isso que a história dele é tão importante para nós. Porque talvez você também esteja esperando alguma coisa. Talvez Deus esteja preparando você para algo que ainda não chegou. Talvez ninguém reconheça aquilo que você está fazendo. Talvez você esteja enfrentando um gigante ou atravessando um período em que parece que a promessa de Deus está demorando demais. A história de Davi nos mostra que Deus trabalha em nós antes de trabalhar através de nós. Antes do trono, houve um campo. Antes da coroa, houve uma ovelha. Antes da vitória, houve treinamento. E antes do reconhecimento, houve anonimato. Antes da grande responsabilidade, Deus estava forjando o seu caráter. E a história não termina quando Davi chega ao trono, porque presta atenção, chegar ao lugar que desejamos não significa que todas as nossas lutas terminaram. Não. Davi também caiu. E quando caiu, precisou descobrir que algo que talvez seja ainda mais importante do que saber lutar é como voltar para Deus. Por isso, essa não será apenas uma série sobre um rei. Será uma série sobre chamado, espera, coragem, provação, pecado, arrependimento e graça. Vamos começar no campo, quando ninguém estava olhando. Vamos passar pela unção. Vamos enfrentar gigantes. Vamos entrar no período da espera. Vamos chegar às cavernas. Vamos acompanhar Davi quando finalmente alcança aquilo que esperava. E também quando sua própria fraqueza o derruba. E no final vamos descobrir que a maior mensagem da vida de Davi não é sobre a grandeza de rei, é sobre a graça de Deus. Aleluia, oh glória! Porque Deus não escolheu Davi porque ele era perfeito, porque ele não era perfeito. E Deus também não exige perfeição daqueles que ele chama. Ele trabalha, ele corrige, ele transforma, ele disciplina, ele restaura. E ele continua conduzindo sua obra, apesar da nossa fraqueza. Aleluia. Talvez hoje você esteja no seu próprio campo, fazendo coisas que parecem pequenas, insignificantes, esperando, servindo, sendo ignorado, sem entender porque Deus ainda não abriu aquela porta. Mas talvez você esteja olhando para o lugar errado. E talvez a pergunta não seja: quando vou chegar lá? Talvez seja: o que Deus está formando em mim enquanto eu espero? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta que vai acompanhar toda a nossa jornada da vida de Davi. Davi antes do trono, do anonimato ao chamado, do chamado à coragem, da coragem à espera, da espera à aprovação, da aprovação à queda e da queda, aleluia, à restauração. Prepare sua Bíblia, prepare o seu coração, venha caminhar conosco pela história de Davi.
porque talvez Deus esteja fazendo em você, antes do trono, algo muito mais importante do que simplesmente levá-lo até lá. Davi antes do trono é uma história sobre chamado, queda e graças a Deus, aleluia, graça. Acompanhe conosco, porque essa história vai impactar você. Amém? Deus te abençoe. Graça e paz.